Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores gandulas de todo o Brasil. Está entrando agora, nesse momento, Resenha de Gandula. E como não é de se esperar, amanhã um jogão, o nosso quadro Três Toques. Hoje com um convidado muito especial, que a gente já já vai te anunciar. Mas antes de mais nada, quero dar uma boa noite para o meu amigo de bancada, o cara que está lá no Goiás. E ó, vou fazer de um jeito diferente hoje, hein? Meu espanhol tá apurado. É bio, hola, que tal? ¿Te gusta? Muito boa noite, irmão. Boa noite, moçada. Cara, muito feliz aí. A gente tá conseguindo trazer uma pessoa maravilhosa, né, irmão? Que a gente conheceu durante esses anos todos aí. Então, tem tudo para ser uma resenha muito divertida e maneira, né? Que é um cara doentão pela Argentina. Então, assim, é o brasileiro mais argentino que eu conheço, irmão. Meu Então, vou amigo, deixar você isso, apresentar ele. isso aí realmente é um diferencial na vida desse cara. Ó, o cara é bonito, o cara é atleta, o cara é maratonista, a gente já vai falar disso aí. O cara corre 42 quilômetros, meu irmão, não é brincadeira, não. Zero defeito se não fosse torcer pela Argentina, meu amigo. Não dá para entender. Não tem Mas, ó, como. todas as outras qualidades dele superam esse pequeno deslize aí. Então, senhoras e senhores, uma Salva salva de de palmas. palma para Guto! Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, rapaziada, quanto tempo que a gente não se reúne, não se encontra. Boa noite. Porra, que alegria fazer parte desse projeto de vocês e falando do que uma das coisas que eu mais amo, né, além da corrida, é essa camisa aqui, ó, Albi Celeste, Vai entender Argentina. isso, Ebinho. Vai Que entender loucura, isso, irmão. meu Que amigo. loucura. Porrada comendo na Libertadores, a gente cheio de ódio de argentino, um moleque que torce pra Argentina. Aí é foda, mano. Ó, Esquece, irmão, mas esquece. Augusto, é inevitável não te fazer uma pergunta inicial, cara. De onde vem essa paixão pela Argentina, cara? Cara, a primeira vez que eu fui pra lá foi em 2009, pra você ver que tem tempo que isso aí tá sendo fomentado, né? Vocês sabem disso. Então, lá vai esse 2009. Inclusive, eu trouxe a primeira camisa que eu comprei lá, essa do Boca. Então, Boca, já vai né? muito tempo. Boca, 2009. Cara, desde então, me apaixonei pela cidade, pelas pessoas. Eu tenho muitos amigos lá. E o futebol, cara, acho que os argentinos são tão apaixonados ou até mais que os brasileiros. Isso me Fanáticos, né, cativou irmão? ao longo desses anos. Tá? Fanáticos, É, fanáticos. a gente que acompanha um pouquinho essa Libertadores aí, né? Sempre que tem um jogo de um brasileiro lá na Argentina, né? Na cancha, né? Rapaz, os caras, eles realmente, eles pulsam, né? Cantam e vibram o tempo todo. Assim, é impressionante, realmente, cara. E assim, dá para entender então um pouquinho aí dessa sua paixão aí. E, cara, e os locais que você já passou pela Argentina? Porque a gente sabe que você gosta de viajar e sempre que você pode, você tá lá na terra dos Los Hermanos para degustar ali um bom vinho e fazer também, cara, o que eu acompanhei aqui, cara, da sua última viagem, que foi El Cruce, correto? El Cruce. El El Cruce. Cruce. Muito bem. Cara, conta pra gente aí essas experiências. O que que é o El Cruce para quem tá te vendo agora, tá te ouvindo? Conta pra gente o que que é isso aí, cara. Cara, o El Cruce é uma imersão na corrida pelas montanhas da Patagônia. Irado. São 3 dias de corrida, somando 100 quilômetros, em lugares que não tem internet, então você tem uma imersão ali total na corrida, foco total no planejamento, passando por montanha, vulcão, gelo e tudo que Caramba! você possa imaginar. Experiência incrível, Que maneiro, irmão. incrível, muito bom. E como que funciona esse planejamento aí, cara, do El Cruce? Você falou que são 3 dias, posto de parada, como é que funciona a dinâmica, cara, desse desafio? E quantos quilômetros são mesmo ao total? No total, você
para em 3 etapas, você acampa, então você corre aí em média 33 quilômetros por dia, chega no acampamento, eles já te dão comida, bebida, você vai para uma barraca, tem que levar suas coisas e descanso outro dia mais 33 quilômetros subindo morro acima, com um ganho de elevação aí de 4.500 metros, então é uma preparação mental e física absurda, absurda. E você precisou se preparar durante quanto tempo, Agostinho? Foram 7 meses Que maneiro, irmão. Caramba, hein? Eu lembro que a gente de se encontrou no preparação. Plaza uma vez, você já estava treinando, né? Já estava nessa pegada porque assim, uma evolução bem gradativa, né? Não Sim. começa do nada. Então a gente tem que É. ter uma experiência, uma bagagem e ir crescendo aos poucos. Agora, Ebinho, ele deve fazer essa prova aí, e aí eu vou pegar esse gancho aqui para dar uma moral também para quem tem que ter moral. Porque ele deve fazer isso aí sozinho, não é possível, cara, né? Deve fazer uma corrida ali solitária. É isso? Solitária? Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Não é possível, irmão. Tem alguém que te acompanha nessa doideira aí, nessa Esquece. maluquice, cara? Impossível. Eu que tive que acompanhar, né? A Mariana, que vocês não tiveram prazer ainda de conhecer, mas eu que tive que acompanhar, eu que tive que correr atrás, senão eu ia ficar para trás. Que maneiro, Não, irmão. mas ó, a gente acompanha a Mariana aí pelas redes sociais, também uma super atleta junto com o Guto aí, fazem provas assim impressionantes. Nós vamos deixar o arroba dos dois aqui embaixo, depois vai lá, curte o trabalho dos caras, tá? Do Guto, da Mari, do casal, né? Dos caras não, curte o trabalho do Vale a casal, pena. meu irmão, que vocês vão ver paisagens incríveis. Para quem gosta de futebol, segue lá. Ilha da Madeira, para quem não conhece, cidade onde nasceu Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. É Cristiano isso. Ronaldo, ó. Sim! Garoto! Meu irmão, e assim, para a gente dar continuidade nessa nossa resenha aqui, para quem te conhece há mais tempo, sabe que você teve uma mudança de vida muito grande por conta do esporte, né? E aí, assim, pelo seu biotipo mesmo, né? Pelo seu condicionamento físico, hoje a gente pode dizer com orgulho que temos um amigo atleta, maratonista, um cara dedicado. Mas quem te conheceu um pouquinho não era bem assim, né? Assim, eu acho que você me conheceu nessa época, a gente já estava aí com Conheci. uns 90 quilos ou mais. Aí teve que ter uma mudança radical aí para hoje a gente conseguir enfrentar esses desafios, mas com muita disciplina, constância. Que maneiro, Mas irmão. vale a pena, o resultado é positivo. Que Ah, maneiro. legal, irmão. Legal. Ficamos muito felizes. Muito obrigado, irmão, por estar nessa resenha com a gente aqui. Agora, Ebinho, sem mais delongas, né? Vamos falar. Já apresentamos o nosso convidado especialíssimo, o brasileiro mais Mais argentino. argentino. E ó, vamos começar a falar do que a gente gosta, do que a gente curte. Amanhã, 14ª rodada da fase eliminatórias da Copa do Mundo, vai ter um joguinho que é assim, talvez o melhor clássico mundial, cara. O que todo mundo mais aguarda. Que nada de Noruega e Finlândia, É, Escócia e Irlanda. Ô, para com isso. esquece. Isso era bom na época dos Vikings lá, que eles saíam na porrada. Agora é Brasil e Argentina. A porrada continua comendo. Vamos falar de Rafinha já já, que tem uma declaração Deu polêmica. polêmica. E aí, Brasil e Argentina, vão para cima? Como vamos receber, ou melhor, como seremos recebidos pelos Los Hermanos, uma vez que o jogo é no Monumental de Nunes, estádio do River Plate? Então, Tiagão, eu acho que envolve muita coisa, porque agora eles estão por cima da carne seca, né? Então, eu acho que até você ainda vai tocar no assunto, mas o nosso Rafinha foi bem juvenil, né? Assim, a gente vai jogar contra os caras que simplesmente vão ter 85 mil pessoas dentro do Monumental.
Os caras só precisando de um empate para se classificar. E a seleção brasileira não vem apresentando futebol, não adianta. A gente fica na expectativa, inicia um jogo bom, mas daqui a pouco apaga e a gente não consegue fazer mais nada. Então, assim, hoje a seleção da Argentina é melhor do que a seleção do Brasil. Tem muitos nomes melhores que os nossos. E, cara, eu ainda acho que a gente tem elenco também. Só que tá faltando conjunto, tá faltando aquilo que a gente estava conversando com o Kiko semana passada. Tá Exato. faltando, irmão, tá faltando da liga. Ainda não deu liga. Ainda não deu liga. Então, Não assim, deu, né? exatamente. Diferente dos dois irmãos, né? Que assim, me parecem que vem mais encorpado, vem mais com conjunto, não é isso? Exato. Como é que. Aí eu vou passar assim, ó, lá, direto agora, aqui, ó, direto agora de Buenos Aires, o nosso correspondente Augusto. Olha, falando de Argentina, acho que o conjunto também tá dando tango. O, a escaloneta, né, como costumam falar, assim, são 7 anos de trabalho. Tem duas Copa Américas, uma Copa do Mundo, uma finalíssima, poucas mudanças nos últimos anos. Óbvio, a ausência do Messi faz toda a diferença, isso em qualquer time. Mas o Scaloni tem o grupo na mão. Ao longo desses 7 anos, eles criaram uma identidade, que eu acho que isso pesa. Você jogar com a Argentina dentro do Monumental, com 85 mil pessoas, faz diferença. A declaração do Rafinha repercutiu nos diários argentinos, então ficou com aquela pontinha lá para eles. Então, acho que a questão do conjunto, de ter um trabalho a longo prazo sendo feito, acho que vai fazer diferença. Nós vamos falar disso aí porque eu pude acompanhar também no Bola VIP Argentina, que é um site exclusivo lá da Argentina, entender como os hermanos receberam, né, essa provocação, porque não deixa de ser uma provocação, né, do Rafinha, né? Sim. E me parece que eles estão querendo preparar aí uma surpresa para a seleção brasileira, né, levar a Taça do Mundo. Bom, vamos falar nisso aí no decorrer. Porque antes eu preciso trazer aqui alguns números. Cara, é impressionante quando você estuda um Brasil e Argentina. Clássico começou desde 1908, são 109 jogos e, pasmem, 43 vitórias do Brasil, 40 vitórias da Argentina e 26 empates. Cara, É muito equilibrado. regularidade é absurda. E tem um recorte aí dos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, cara, 4 vitórias para cada lado e 2 empates. É surreal como o Brasil e a Argentina, independente das peças que vão repondo, produzindo, a regularidade se mantém, né? E por último, cara, em jogos de eliminatórias, são 105 jogos, 40 vitórias da Argentina, 39 do Brasil e 26 empates. Cara, que regularidade é essa, hein? É sempre muito equilibrado esse confronto, né? E eu tava vendo aqui a provável escalação da Argentina, irmão. É meio que é um ataque super poderoso, vamos dizer assim. Claro, sem o Messi a gente acaba tendo um pouco de esperança, que o Messi é monstruoso, Desequilibra, mas né, demais, né? exato. Então, só os quatro da frente eu vou falar rapidinho, que é o McAllister, o Enzo Fernandes, o Thiago Almada e o Julian Álvares. Então, assim, são moleques novos e que estão voando em seus clubes. E o Almada fez uma boa temporada agora pelo Botafogo também. É outro que meteu um golaço agora contra o Uruguai. Então, assim, é uma seleção de respeito. Em relação, o Simeone ele pode entrar com o Giuliani, o Simeone, Simeone, ó. Pode entrar com o Simeone no lugar do Paredes, se quiser fazer umas laterais um pouco mais reforçadas, tirando o Legal. meio ali. E é um garoto que está voando no Atlético de Madrid, entrou titular absoluto, tem uma excelente conexão com o Julian Álvares. Então, dependendo de como for, ele ele, pode entrar um pouco mais agressivo. Augusto, desculpa a ignorância, mas ele é o filho do Simeone?
Isso, Simeone tem três filhos. Que Ele maneiro. joga, E joga no os mesmo clube dois do jogam no pai. Atlético, Que maneiro. joga no Atlético, os outros dois, um joga na Itália e o outro joga na França. Que legal. Cara, E para você moleque ver, muito bom de para bola. você ver como é a questão do patriotismo, né, cara, de futebol argentino mesmo, e nacionalidade, aquele sentimento mesmo forte, né, cara? Os caras ainda, os filhos vão dando continuidade ao legado aí e Sim. são excelentes jogadores, né, cara, da posição, né? Último jogo, cara, do Brasil e Argentina, alguém arrisca aí? Qual foi? E o placar? 1 gol de Otamendi de cabeça no Maracanã. Verdade, Que a porrada comeu na exatamente. arquibancada, não foi? Isso, Tipo, o exatamente, Marquinhos cara. teve que invadir a arquibancada, isso aí Foi ano ficou passado, eu complicado. ainda estava em Niterói. Eu lembro. Primeira fase, né, ali das eliminatórias ainda, foi o jogo de ida, né? O Sim, técnico era o Fernando Diniz, então assim, hoje é um outro técnico, né? Tem uma outra mentalidade, um outro estilo de jogo. A gente, assim, eu pude rever no dia de hoje os melhores momentos ali daquele jogo. Achei que o Brasil criou um volume absurdo de jogo, mas realmente não conseguiu concretizar. E com isso, se a Argentina ganhar amanhã, o que que acontece, Augusto? Se a Argentina ganhar amanhã, Copa do Mundo, Copa do Mundo já classificação. classificada. E qual a marca que fica? E tem uma observação, a Argentina, dependendo do resultado, não precisa nem ganhar, tá? Então, Por exato. conta dos outros, né? Mas tem uma marca especial aí que fica para o técnico, cara. Qual é? primeira vez na história que um técnico vai ter duas vitórias em cima do Brasil na mesma eliminatória. Rapaz, esse estudou, minha fez o dever de casa, Ebinho. Estudou a pauta de verdade, cara. Essa, É isso. essa, essa nossa seleção tem quebrado vários recordes negativos, né, irmão? Eu lembro na época do Ramon É. Menezes, aí depois veio o Fernando Diniz, perdeu para a Colômbia, a gente nunca tinha perdido para a Colômbia. Aí agora perdemos para a Argentina e estamos arriscados a perder de novo para a Argentina novamente, né? Então, assim, mas vou te falar, cara, às vezes a gente não sendo favorito é até melhor. De repente a molecada do Tira um pouco Brasil, do peso, né? exatamente. De repente a molecada do Brasil incorpora ali, aí sim começa a jogar bem. Mas, cara, é difícil acreditar porque a gente já tá nessa pegada há quase 2 anos e essa seleção não convence, né, cara? Então, assim, os jogadores são os mesmos. A gente pega uma peça aqui ou outra, inclusive depois, se vocês deixarem, eu falo quem saiu, quem vai entrar no lugar Pode já dos. soltar aí, cara. Cara, Manda essa notícia pra gente aí. houveram 6 alterações para você ver como foi. Uns de lesão, outros por técnica mesmo, né? Questões técnicas. O menino João Pedro não foi tão bem assim, então vou começar de frente, tá? O menino João Pedro não foi tão bem, e pelo que eu li, acredito que quem vai começar é o Matheus Cunha. O próprio Gerson, Legal. que se machucou, ele colocou o André para começar. Eu acredito que o André comece jogando amanhã. O Bruno Bacana. Guimarães ficou suspenso. Ele colocou o Joeliton. Joeliton, cara, assim, Acho que infelizmente ele não ele foi bem, né, não foi Iverson? bem. Ele não foi bem. Então, eu acredito que. Mas se só tiver ele, tudo bem. Eu ainda prefiro o Andreas, né? O Andreas Pereira. Agora, Augusto, se o Joelito entregar uma bola do jeito que ele entregou para a Colômbia ali no último jogo, é saco, não é isso, cara? É saco, é saco. Hoje o meio de campo da Argentina tem muita qualidade, tanto o McAllister, o Enzo Fernandes, são jogadores que finalizam muito bem de fora da área, tem a característica de pisar na área, então a Argentina não vai atacar só com o Thiago Almada e com o Julián Álvares. Acho que o meio de campo vai ser decisivo nesse confronto. Quem ganhar o meio de campo ali vai Vai ter dominar uma a boa partida, né? vantagem. E os canais da Argentina, eu estava lendo no Diário Olé hoje, falou um pouquinho sobre isso, que o Brasil perdeu um pouco a característica. Hoje o Brasil é muito pragmático, ele dá a bola para o adversário para tentar, na velocidade do Vini, por um lado, Rodrigo, matar o jogo. Só que a Argentina gosta de trabalhar com a bola. Então a Argentina ela vai rodar a bola para um lado, vai rodar para o outro, vai ter infiltração. E eu acho que quem dominar esse meio de campo, conseguir rodar bem, vai tirar vantagem. Eu tô nessa aí também. Agora, Ebinho, tem uma. Continuando essa questão das alterações aí, tem uma que eu acho que você vai falar agora aí, que para mim me agrada demais.
Dá continuidade aí para a gente ver se é essa. Então, aí na zaga, o Gabriel Magalhães também, se eu não me engano, ele foi suspenso e vai entrar o Murilo, que é do North Forest, da Inglaterra. Sim, É um mas ainda zagueirão. não é essa. Sim, aí tem o Wanderson, que não foi bem, e o Wesley, o menino Wesley, provavelmente vai É começar a esse, titular. cara. Foi o melhor É jogador, aí. quando entrou, mudou o jogo, né? Eu acho Ele, que ele não sentiu, cara, o jogo, não exato. sentiu a pressão. Ele e o Matheus Cunha, que se eu não me engano, entraram muito bem, cara. E o próximo é o Alisson, que se machucou, também saiu por contusão, e vai entrar o Bento. Então são essas seis alterações aí. Assim, não é uma seleção incrível, mas é o que nós temos e acho que a gente tem que ir para dentro, irmão. Agora, essa questão da porrada aí que o Rafinha falou, irmão, ele tinha que levar mais na boa. Ele foi na pilha do Romário e acabou falando besteira. Ele foi juvenil ali, né? É, Não eu sei o que acho que que ele se vocês acham. empolgou. Não, acho que ele se empolgou na entrevista ali, realmente. Agora, antes da gente entrar nesse assunto, eu acho, cara, que o Wesley, para mim, ele vai fazer a melhor partida dele amanhã, justamente pela análise que Augusto fez, cara. A Argentina gosta de jogar. A Sim, Argentina está em casa, a Argentina vai querer se impor, vai querer subir as suas linhas. E o Wesley é extremamente letal atacando e consegue recompor muito bem. Então, sim. acho que talvez esse lado direito do Brasil aí seja realmente uma válvula de escape para a gente poder tentar surpreender a Argentina lá. Na Agora, escalação da Argentina, hein? Essa, boa, boa, manda essa para a gente aí. ofensividade do Wesley pode mexer um pouquinho. Talvez o Paredes ganhe espaço para fazer essa cobertura. E o Tagliafico, ele não tem tanta velocidade, ele já, né, talvez nem bate direto com o Wesley. O Wesley ganha em leve vantagem, então possivelmente o Paredes faça essa cobertura para não ficar no um contra um, porque aí o Wesley vai ganhar, tem mais bola. É, eu acho que ele vai, eu acho que amanhã ele vai, tipo assim, cara, é o jogo da vida dele, né? Ele vai entrar jogando, é diferente dele ter vindo do banco e tal. Agora o técnico confia nele, tanto que barrou o lateral direito e deu a chance Sim. pro Wesley. Então, tomou a vaga. Agora, desse jogo aí, Ebinho, quem, ó, o prenúncio aí, ó. Riquelme caiu, hein? Caiu lá, Ebinho. Não Aí sei não, sim, hein? Tô papai. É o sinal, achando, hein? tô achando que é um sinal, hein? Riquelme caiu, pai. Meu amigo, desse jogão de bola aí, quem é que vai marcar? Quem que vai deixar na rede lá? Quem que você acha que pode nos ajudar na parte ofensiva ali, cara? Matheus Cunha é uma boa? É uma boa e assim, mas eu sempre levo fé no Vini, né, mano? Por mais que ele não vá bem na seleção, mas no outro jogo ele já meteu um, então assim, é o cara que mais leva perigo. Ele, o Rafinha. Então a gente precisa jogar bola e esquecer esse negócio de dar porrada. Tem que jogar bola, eles têm que mostrar em campo que são superiores, cara. Não adianta falar que vai dar porrada aqui, dentro de campo, fora de campo. Isso não existe. Então, assim, é Vinícius Júnior e Rafinha, minha esperança amanhã. Boa. E do lado da Argentina, Augusto? Quem é o cara que pode finalizar ali o homem gol ali da Argentina? O problema no ataque é que não tem o El Toro, Lautaro Martinez, não vai jogar. Então, o Julian Álvares vai ser acionado a todo momento e não é um cara só de área, é um cara de velocidade, de puxar contra-ataque. Então, acho que o Julian Álvares amanhã vai deixar o dele e tem grande chance de ser uma das melhores partidas dele, inclusive. É um cara que tá voando no Atlético de Madrid, tá marcando todo o jogo. Então, acho que o Julian Álvares amanhã vai fazer a diferença, hein? Eu acho, Boa. Tiagão, eu acho que até o Augusto deve concordar comigo também. A Argentina está praticamente classificada, né? Não sei se vai. Claro, todo mundo contra o Brasil vai querer jogar com vontade, mas não vai ter, foi o que eu falei. Os caras estão por cima da carne seca, estão bem, sabem que estão jogando melhor, então, assim, não sei se vai ter aquela pegada toda que igual sempre tem Brasil e Argentina quando tá dependendo de uma classificação ou uma semifinal ou uma final de Copa América, igual aquela do Adriano Imperador, enfim. A gente espera um jogo pegado e legal, mas eu acho que Brasil ganhando também, irmão, a gente está praticamente classificado junto com eles e é isso. É muito difícil ficar de fora, né? De 10 classifica É, 8 ou 7 se eu não me engano. Então, mas Ebinho, eu acho que em Brasil, Argentina
Não tem esse pensamento aí, não, irmão. É um jogo à parte, é uma final à Pode ser. parte, é porradaria à parte. Meu irmão, a Argentina perder em casa pro Brasil, isso aí mexe muito com o brilho dos caras. Os Mexe. caras podem estar 10 pontos na frente, irmão. O que, Se for Brasil, eles vão fazer questão de vencer. Não tem jeito, cara. o que eu quero dizer é que se não tivessem já praticamente classificados, eu acho que a vontade seria até outra, assim. Mas eu também Sim. concordo com Ah, não, você. sem dúvida, sem Vai dúvida. ser jogão, mas a vontade dos caras, o tesão mesmo, se eles estivessem precisando de resultado, aí seria outro, com certeza. É, não, concordo. Vou te falar assim, um dos pontos fortes dessa seleção do Lionel Scaloni é a gana de continuar vencendo. E eles têm, assim, objetivos, né? Então, o Lionel Scaloni quer ganhar do Brasil 2 vezes, a Argentina, ela quer, sim, o Diário Olé, o El Clarín também colocou que, assim, quer ganhar no Monumental. Então, assim, óbvio que se a Bolívia, o Uruguai ganhar da Bolívia, a gente já está classificado Copa do Mundo 2026. Mas eles vão vir para dentro, cara, não vão E, arregar, não. e geralmente as festas no campo do Boca, no campo do River, são as mais bonitas que tem na Argentina, né? Eu ainda tenho vontade, ainda vou realizar esse sonho, que é assistir um jogo do meu time dentro da Bomboneira ou do Monumental de Nunes. É coisa de maluco, né, cara? Então, eu que sou fanático por futebol, eu gosto de ver a torcida cantando pra caramba. Ah, É bonito festa demais. argentina, cara, festa argentina realmente, nós como brasileiros, nós sabemos fazer uma excelente festa. Agora, os argentinos realmente, cara, torcem de forma diferenciada. Isso aí não tem clubismo, patriotismo que faça dizer o contrário, né? Exato. Agora, de um lado falou o Matheus, falou o Vinícius Júnior, falou o Rafinha. Do outro falou quem foi o artilheiro que você falou que vai lá, que vai deixar lá, Augusto? Como? Não saiu. Álvares, Laranha, Álvares. Laranha. O que que acontece? Independente de quem marque amanhã, vocês sabem quem é o maior artilheiro de um Brasil e Argentina? eu sei. Opa, então manda pra gente aí. O Rei Pelé, 8 gols. 8 gols, cara. Sabe o que que isso, pelo menos, me faz pensar? Que realmente é um clássico muito equilibrado, cara. E que não tem um jogador que consiga destoar e fazer uma diferença tão grande. E olha, cara, que a gente está falando de jogadores como Maradona, como Messi, como Ronaldo. Neymar, Romário, Ronaldo, cara. Quantas vezes esses caras não. Riquelme. Riquelme. Tá caindo Quantas vezes direto, hein, esses Augusto? caras. Tá caído aí, irmão. Isso é um sinal, rapaz. Isso é sinal. Então, meu amigo, assim, isso mais do que nunca comprova que realmente é um clássico extremamente equilibrado, irmão. É porque Pelé era diferenciado realmente, cara. Porque de resto, meu irmão, fica essa sensação aí de que é um clássico e é mesmo um clássico extremamente equilibrado. Agora, Brasil e Argentina, se vocês fecharem os olhos aí e imaginarem um Brasil e Argentina, vamos dar. Fala, Agostinho, qual Brasil e Argentina vem na sua mente, cara? Eu tenho dois. Eu acho que o hat-trick do Messi em 2012, mas campeão da Copa América dentro do Maracanã, naquele 1-0, De Messi, Maria? Di Maria, golaço de cobertura, aquilo ali foi especial, diferenciado, diferenciado. Eu imagino. E ali talvez tenha sido a virada de chave da Por seleção isso. argentina como uma família, né? A gente fala muito de família Scolari, né? Que ficou muito conhecida aquela seleção de 2002 e parece que o Scaloni está conseguindo de alguma forma trazer esse sentimento aí, né, cara, de família, né? Tá trazendo no momento em que o povo argentino estava sofrendo muito com questões financeiras e se apegou ainda mais à seleção. O Scaloni ele foi muito feliz nas declarações dele no início, falando que eles jogavam não por título, não por dinheiro, mas jogava pelo povo. Então isso fez com que o suporte que a torcida deu para a seleção
fez uma união incrível. E por isso que eu acho que amanhã, mesmo já estando classificado, a seleção vai jogar pelos 85 milhões e vai ser incrível, cara. E você, Binho, fechou o olho aí, pensou no Brasil e Argentina, o que que vem? Só me vem um, irmão. É aquele gol do Ah, Adriano que a gente levou para os pênaltis, que o cara, a seleção da Argentina já estava dando como ganho. E o Tevez foi fazer graça lá no escanteio, na nossa zaga. Cara, a gente conseguiu pegar e jogar aquela bola lá para frente, irmão. Imperador foi, bum, fulminou eles aí. Eu lembro, pô, cara, mano, tava na adolescência ainda, tava com um grupo de aquele amigos. Brasil-Argentina Foi foi irado demais. fenomenal mesmo. Quem teve a oportunidade de ouvir a declaração do Adriano falando sobre esse jogo, cara, que ele já estava de mão fechada para querer dar no cara, e quando ele viu a bola sobrou, ele dominou, bateu, meu irmão. Aquilo foi realmente espetacular. Agora, no meu, cara, em particular, é uma Copa das Confederações que Adriano Imperador larga uma bomba de canhota, meu irmão, e a gente é campeão em cima da Argentina. Aquele ali, para mim, meu amigo, ó, aquele Foi ali arrepia 4-0, até. né? É, show de bola do Ronaldinho Brasil, toque de Gaúcho. bola, né? Pô, aquela seleção ali era brincadeira, meu irmão, era um absurdo. E se eu fechar o olho e pensar num trauma, é porque talvez eu seja o mais velho aqui, né, de todos, né? Copa de 90, meu irmão, um tal de Canídia e Maradona, meu amigo, aquilo ali fez o Dizem, povo brasileiro chorar. dizem que colocaram um veneninho na água do Brasil, né? E é, ó, teve um talk show do Maradona aí que ele revelou, ah, não, a água estava Pilantra, cara, batizada. pilantra. É isso, irmão. Brasil e Argentina é até na bola de gude, meu irmão. Não Porra, adianta. O aí vem Augusto torcer pros caras, não dá pra entender, meu irmão. é, Augusto, é porque a gente te ama demais, Puta irmão. que pariu. Irmão, sem explicação, sem explicação. Eu Não imagino, tem o que cara. falar, cara. Então é isso, galera. Dando continuidade aqui nessa resenha, meu irmão, de Brasil e Argentina, a gente precisa tratar de um assunto que foi polêmica demais aí, cara. Dominou todas as redes. Rafinha deu uma entrevista ao Romário e abre aspas para o Rafinha. Porrada neles. Fecha aspas. Para mim, uma clara provocação aos Los Hermanos. Não vou entrar no mérito da questão se foi muito acima ou muito abaixo, irmão. Eu sei que a palavra foi dada. E aí, meu amigo, combustível maior que esse para Argentina e Brasil, não sei não, hein? Ó, vou dar minha opinião como torcedor da Argentina. E pelo que eu li e ouvi da entrevista do Scaloni, isso vai ficar de lado. A ideia e o pensamento deles é jogo, partida de futebol. Então, acho que assim, a Argentina já tem todos os ingredientes para entrar firme no jogo, mesmo já estando classificada, se for o caso, que é a torcida, tá lotado o estádio. E eu acho que o Scaloni tem a cabeça muito boa. Quem pode entrar na pilha é o Rodrigo De Paul, que é um cara mais esquentado, Gosta muito, né? gosta muito. Leandro Paredes, Otamendi, esses caras gostam. Esse aí tem que ficar de olho que para a Eles, primeira dividida o Rafinha vai levar na canela. eles inclusive postaram no Twitter, né, uma risadinha, é, É, associando mas essa fala aí do Rafinha, tipo, debocharam, né? Provocativo. Foi o que eu falei. Eu acho que pela situação em que a Argentina se encontra hoje, eu também vi a entrevista do Scaloni e ele foi muito sucinto e para ele não é jogo entrar nesse embate de porrada. Claro, a história, né, mostra que sempre houve porrada entre Brasil e Argentina. Inclusive, da parte da Argentina, então, é a seleção que bate muito, né? Mas hoje o talento da Argentina é imenso, então acho que nem necessidade tem. E o Rafinha, para mim, foi juvenil, porque não tá jogando essa bola toda na seleção, o time não tá bem. Então, assim,
Não é, ele foi entrou mais na pilha do Romário do que ele próprio, sabe? Às vezes ele até se arrependeu de ter falado isso. Eu acho que ele se empolgou, né, naquela entrevista ali, né, quis de repente passar ali uma impressão ali de brasileiro, né, junto com o Romário, se empolgou ali um pouquinho. A Ah, e gente é o Romário sabe, falando, né? pô, Exato. Ele quis é, aparecer pro próprio Romário, né? eu acho que ele quis ali ganhar uns 15 Uns minutinhos de pontos. fama a É. mais ali, né? Mas assim, cara, é inevitável. A gente não precisa nem ir muito longe. A final aqui no Maracanã, aquela que o Augusto muito bem lembrou que tem de recordação para ele. Naquele jogo ali, se eu não me engano, o Otamendi ali largou uma cotovelada na boca do Rafinha, se eu não me engano, pode ser? Não lembro se foi o Foi. Rafinha ou se foi algum outro jogador. Acho que foi o Cara, Rafinha, no lateral do campo. então, assim, exatamente. Então, assim, vai ser um jogo assim, meu amigo. Não esperem flores, porque não haverá flores. E pelo que eu li aí, o técnico ou a seleção combinaram de levar a Taça do Mundo para apresentá-las aos jogadores brasileiros. Cara, eu fiquei aqui fazendo uma conta de 5 menos um igual a 4, 5 menos 2 igual a 3. São bicampeões contra um penta. Cara, a minha matemática, assim, ela não chegou. Teve uma sobra muito grande para o Brasil, mas não deixa de ser uma provocação, né, cara? São os atuais, não é isso? Atuais, eu acho que vai acontecer e vou ser bem sincero, cara, eu prefiro essa provocação de levar a taça, de provocação de torcida, do que isso inflamar dentro de campo. Acho que Ah, é não, mais Augusto, saudável. Augusto, não, Augusto. O negócio é, o negócio é Não dentro de dá, irmão. campo. Não dá. A gente tá falando de um estádio com 85 mil pessoas. Inflamar um negócio desse é loucura, cara. E É depois ainda loucura, é tem a loucura. saída, né, dos jogadores, né, cara? É. Tem a renovação do Aldair. Jogar na Argentina sempre é tenso, né, irmão? Eu vejo É, pelos clubes na Libertadores é bem complicado. Claro, é, hoje está muito melhor do que antigamente, mas antes eu lembro que você não conseguia nem bater um escanteio, que já tinha nego no teu cangote metendo a porrada, jogando cusparada, lata de cerveja. É bizarro, é bizarro. a La Bombonera é clássica nisso, né, cara? Aquele corner ali é muito pertinho da torcida. Rapaz, a impressão que eu tenho é que se o cara esticar a mão, pega na blusa do jogador ali, cara, A de polícia tendo que verdade. proteger com escudo pro cara Com bater aqueles escanteio. escudos, né, cara? Então, irmão, para mim isso é futebol, cara. É, Assim, porra, esse tipo de, essa de, emoção, de né? clima, assim, emoção, Essa exato, cara. adrenalina. Isso não precisa ir para vias de fato, vai. A gente não quer isso, pô, porque a gente não está torcendo pela violência. Mas, cara, esse clima hostil é o que caracteriza cada seleção, cara, cada particularidade, cada jogo, mano. Isso transcende para a televisão, inflama a gente que está do outro lado, e assim é. Por isso futebol é tão apaixonante, cara, E mexe eu acho, tanto com a gente. eu acho que o Brasil perdeu isso de uns, não sei, coloca aí 10 anos pra cá, vai. É. Se você parar Ficou para pensar, cara, midiático que a gente demais. não ganha um título aí há 20 anos, mais ou menos, né? 2012, cara, foi nosso último. 23 anos, cara. De A Copa, gente vai né? para 20. Porque Copa América nós É, já de ganhamos. Copa, de Sim. Copa. Não, de Copa do Mundo, assim, 24 anos. Assim, de Copa das Confederações, a gente está brigando ali, mas, enfim, o último é a Argentina. Então, assim, realmente, a nossa seleção deu uma apagada, né? A gente espera que isso, de alguma forma, reacenda, né, É, cara? Revitalize. na Libertadores, incrivelmente, os papéis se invertem, né? Os brasileiros vêm empilhando título atrás de título. Eu acho que é o poder Ah, mas é que aí é um econômico outro também. viés, né, cara? É, se você vê quanto que o Exatamente. Botafogo recebeu sendo campeão brasileiro e você vê o campeão argentino, cara, é menos da metade do Aí valor, já entra a economia do país, aí já é É. uma outra né? história. Cara, eu vou talvez até além numa observação disso aí, dessa discrepância de Libertadores Brasil versus Argentina. Olha para os principais candidatos a título de Libertadores do Brasil e olha o elenco: Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Vinha. A gente Plata. está falando de jogadores sul-americanos que estão jogando no futebol brasileiro, cara. Então, assim, você pode analisar que o futebol sul-americano é assim, sul-americano, e eu estou excetuando o Brasil, né? Eles são uma potência porque eles fazem os times do Brasil serem essa potência, né? Sim. Fluminense, John Arias, Germán Cano,
pô, agora Fuentes, Freitas. Então, assim, tá tendo uma latinalização aqui no nosso país. E isso demonstra a baixa do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros, versus o crescimento dos jogadores latinos aqui dentro desse mercado. Agora, Ebinho, você pegou um gancho aí de Libertadores, cara, e é inevitável a gente também não comentar sobre a questão de provocação ao Vini Júnior no que diz respeito a racismo, cara. E aí? Será que a gente vai vivenciar isso num capítulo triste nesse jogo de amanhã? Tem tudo para acontecer. Será que a galera está um pouco mais conscientizada? Cara, é inadmissível nos dias de hoje isso acontecer ainda, né? Mas se eu não me engano, na Argentina, judicialmente, não respondem ainda por racismo, ao contrário aqui do Brasil, que é crime, né? Então, eu não tenho dúvida que vai ter episódio de racismo amanhã. Já faz parte dos argentinos isso. É triste porque, assim, chega a dar até um pouco de raiva, né? Agostinho, que me perdoe, mas é inevitável, irmão. Chegam a ser escrotos, né? Não, aí já não entra no lado do futebol e entra no lado, já é mais um lado maldoso da É coisa, uma né? injúria, né, cara? É uma injúria Exato. mesmo, né, velho? É um crime, né, cara? A gente considera isso exatamente como um crime, cara. Então, assim, há de se rever, né, esses conceitos aí. Infelizmente, o Conmebol atuando de uma forma muito mole, cara, muito fraca, cara, precisando E o se presidente quis impor um falar pouco uma mais. coisa, só que associou uma. Foi a pior Cara, associação que ele pôde fazer. que A infeliz declaração foi declaração péssima, foi péssima. foi, né? Mas acho que ele também não quis entrar no embate, porque a Argentina hoje, como confederação, ela está muito forte na Conmebol. Há muito tempo a Argentina é muito forte na Conmebol. E o Brasil, através de muitos escândalos dentro da própria confederação, acho que perdeu um pouco de força. Se Sim. talvez fosse há uns 10, 15 anos atrás, acho que o Brasil teria um pouco mais de voz na confederação para evitar esse tipo de coisa. Isso eu tô falando assim, dentro de Libertadores, Sul-Americana e alguns campeonatos de base que a gente vê acontecer, como aconteceu com o jogador do Palmeiras. Palmeiras. Então, acho que isso pesa também um pouco pela credibilidade que a Confederação Brasileira ela tem perdido ao longo dos anos com escândalo. Mas é inadmissível, de qualquer forma, qualquer E, ato racista e não é só nesse tipo. na. E não é só na Argentina, né, Augusto? A gente viu o próprio Vini Júnior passando um sufoco lá na Espanha, né, irmão? Assim, é lamentável demais, irmão. Cara, assim, infelizmente isso tá uma proporção muito grande, né, mundial, cara, e realmente é necessário ser feito algumas ações aí mais enérgicas. Vini Júnior tem tentado, outros jogadores também têm tentado, mas assim, há de se precisar de apoio das confederações para que isso ganhe realmente uma força mais expressiva, né, uma voz mais ativa, cara. Mas aí, ó, voltando aqui para o que nos interessa, futebol, campo, Argentina e Brasil, para a gente começar a engatilhar aquele fechamento aí desse nosso quadro Três Toques. Meu amigo, dois grandes astros não estarão em campo amanhã. Messi pelo lado da Argentina e Neymar pelo lado do Brasil. Ambos jogaram junto no Barcelona, no PSG e jogaram muita bola. Quem perde mais nesse duelo? O Messi ou o Brasil, o Messi, desculpa, a Argentina com o Messi ou o Brasil com o Neymar, cara? Então, pelo momento, eu acho que a gente perde mais sem o Neymar. Messi é mais jogador que o Neymar, mas pelo momento, pela dificuldade que a seleção vem enfrentando hoje, eu acho que quem tem feito mais falta é o Neymar. Você vê pela Argentina, a Argentina tem ganho jogos aí sem o Messi. Então, assim, não é que seja imprescindível. Messi é imprescindível para a Argentina. Mas não sei se vocês entenderam meu raciocínio. Pelo momento que o Sim, Brasil vive sim, sim. hoje, porque na verdade a seleção com o Neymar é uma, a seleção sem Neymar é outra. Só que, infelizmente, o Neymar precisa querer, irmão. Ele precisa querer. A Copa tá aí ano que vem, ele tem que focar. Ele precisa focar nisso. É.
pelo que eu entendi, é o grau de dependência, né? Hoje o Brasil depende muito mais de um Neymar do que a Argentina depende muito de um Messi, né? Messi Exatamente. faz, Messi faz diferença em qualquer seleção, inclusive na dele, que é da Argentina, e quando não joga. Entretanto, a Argentina consegue, de alguma forma, superar essa ausência. Já o Exato. Brasil passa essa dificuldade. É isso mesmo, Augustinho? É esse o olhar? Eu acho que a Argentina hoje consegue superar um pouco o Messi porque já está trabalhando nessa ausência. Eu acho que Sucessão, né? essa Entendi. sucessão, eu acho que o Scaloni, ao longo desses 7 anos, deixou de ter o Messi em alguns momentos, trabalhou em cima disso. Na final da Copa América, que a gente ganhou da Colômbia de 1-0, gol do Lautaro, o Messi saiu machucado, estava 0-0 o jogo. Então eu acho que a estrutura que vem sendo criada na seleção da Argentina propicia o Messi hoje poder, vamos dizer assim, escolher se tratar e não ter essa dependência. E pelo lado do Brasil, nos últimos 7 anos, o Brasil teve 4 técnicos. O Neymar pouco jogou nos últimos 2 anos. Eu acho que o Brasil já deveria estar tendo um olhar sobre isso. Eu acho que você De, matou a charada, Augusto. Eu acho que é o trabalho que já está sendo feito na Argentina já é precavendo uma ausência do Messi, uma futura ausência do Messi, porque ele não vai ficar aí para sempre. Então, assim, eu acho que o que a Argentina tem feito hoje falta fazer no Brasil, que é a gente não se livrar dessa Neymar dependência, né? mas hoje eu acho que Perfeito, cara. o Neymar jogando no Brasil, não sei se ele vai entrar numa Copa do Mundo na melhor forma. Óbvio, o Campeonato Brasileiro é muito forte, mas não sei se ele consegue ter um nível tão alto ao ponto de desequilibrar para o Brasil, igual o Messi desequilibra para a Argentina, do que o Mbappé hoje desequilibra para a França. A Espanha hoje não tem um jogador que desequilibra, tem um conjunto. Então acho que o Brasil tendo uma dependência de um Vini Júnior, por exemplo, que se ele tivesse jogando na seleção que joga no Real Madrid, talvez o Brasil hoje estivesse no mesmo patamar do que uma Argentina. Então acho Mas que assim, tem que Augusto, a fazer uma gente até análise muito maior em conversou, cima cara. disso. A gente até conversou sobre isso na semana passada, porque me parece que o Brasil, a seleção brasileira, joga diferente do que o Real Madrid joga. Talvez seja por isso o Vini Júnior não consiga jogar o futebol que ele joga no Real Madrid, né? Uma formação diferente, jogadores diferentes, que se completam. E na seleção brasileira a gente percebe isso, essa Vini Júnior dependência de um arrastar a bola, de um drible, e a seleção brasileira sempre se caracterizou pelos toques de bola, pelas jogadas transversais, pelas infiltrações, né? E hoje a gente perdeu essa característica, cara. Difícil a gente conseguir armar uma jogada, triangular uma jogada, fazer algo desse Ah, sentido. Mas hoje o Brasil não tem uma identificação, porque você não tem um técnico que com trabalho. Você colocou um Perfeito. Fernando Diniz, que seria, na verdade, só um tapa-buraco para chegar ao Ancelotti, que não aconteceu, e você veio substituindo até chegar no Dorival. O Dorival hoje não conseguir montar, se é uma Vinícius dependência, se ele não conseguir entender como que ele joga e montar um time para isso, ele vai continuar sem render e vai ter lampejos como teve contra a Colômbia e salvou de um resultado que para mim, um empate contra a Colômbia em casa seria péssimo. E Sim. dependendo do Perfeito. resultado amanhã, o Brasil pode cair para a quarta colocação. Então assim, terminou umas É, eliminatórias sul-americanas em quarto, eu acho que tem muita coisa a se pensar aí. tem muito que se rever o planejamento aí para a Copa do Mundo efetivamente, né? É isso, né? Eu acho que a gente tem que, a seleção brasileira precisa renovar o olhar, a Confederação Brasileira precisa melhor se entender de forma estrutural, né? E assim, se fazer como organização, como voz ativa, como sempre foi, né? A CBF tinha muito poder, né? De decisões, de relacionamentos, e hoje a gente realmente percebe isso, uma fragilidade muito grande. Vide aí a reeleição, né? Uma chapa única, aonde não estou dizendo, não vou colocar em questão aqui se Ronaldo Fenômeno seria ou não seria um bom dirigente,
mas ele desistir da candidatura e ele verbalizou isso no Charla, né? É, a Porque não dificuldade deixaram que é nem, não deram nem o oportunidade. É. sistema, cara, exatamente o sistema. Ele falou, ele foram palavras do Ronaldo Nazário de Lima, abre aspas. O sistema é forte, fecha aspas. Então, assim, isso mostra como nós estamos, né? Então, precisa ser revisto ainda muita coisa. Bom, deixando essas coisas de lado que não envolvem futebol, é a gente aguardar amanhã, 9 horas da noite, Argentina e Brasil, um jogão de bola. E você, ó, acompanha todos os cortes aqui no Resenha de Gandula. Uma participação hoje mais do que especial do nosso Ultraman argentino brasileiro Guto, Augusto, Gutinho, como quiser. A gente vai colocar o arroba dele aqui, segue ele lá, cara, dá uma conferida no trabalho do cara. Fera demais. Guto, obrigado, meu irmão, pela tua presença aqui, cara. Eu que agradeço o espaço, a parceria de vocês. Estava com saudade dessa resenha. Precisamos marcar um ao vivo lá em Com Goiás certeza. ou em Itaipu. Opa! Precisamos marcar Opa! essa resenha. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Estou à disposição sempre. Tamo junto, meu irmão. Binho, mais uma vez, cara, três toques aqui, um papo gostoso, uma resenha leve com um grande amigo nosso que a gente teve a felicidade de fazer aí, né, cara, nessa vida. E agora é aguardar aí Argentina e Brasil, hein? Nossa, Thiagão, vai ser muito bom esse jogo amanhã. Cara, eu queria agradecer ao Augusto aí, tinha tempo que a gente não se falava. É um cara sempre disponível para tudo. Sempre quando a gente se encontra é uma felicidade tremenda. E é um cara que fala bem demais, é um cara conceituado, inteligente, íntegro. Então, mano, muito obrigado aí pela presença, pela essa resenha maravilhosa aí. A provocação à parte, mas foi muito legal, irmão, ter você aqui. Obrigado, obrigado, gente. É isso, galera. Resenha de Gandula fica por aqui. Muito obrigado. Amanhã, Brasil, Argentina e que vença lo mejor, que es la selección brasileña. Vamos, Valeu, Argentina! galera! Valeu, moçada, tamo junto.